A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e nesse vídeo nós vamos comentar Gênesis capítulos 32, 33 e 34. Essa leitura faz parte do plano de leitura em ordem cronológica que nós estamos fazendo. Terminamos na leitura anterior, em Gênesis 31, com Labão se despedindo de Jacó e voltando para a sua terra. E assim começamos o 32. E foi também Jacó o seu caminho e encontraram os anjos de Deus. Olha que bênção. Jacó estava obedecendo a Deus ao voltar para a sua terra. Com a obediência vem a proteção de Deus. Versículo 2. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim. Manaim é exércitos, exército no plural mesmo. E aqui pode ser exércitos no sentido da quantidade de anjos, como também no sentido de a quantidade que estava com Jacó, de pessoas, mais a quantidade de anjos. Aí tem duas linhas que pode se seguir. Versículo 3. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Esse capítulo 32, ele é conhecido em três principais temas aqui. Orientação divina, nós vamos ver Jacó buscando isso, mas principalmente a busca pela reconciliação e perdão depois de 20 anos do engano praticado por Jacó ali com Esaú e com seu pai Isaac. Então nós vamos ver Jacó buscando essa orientação divina, buscando reconciliação e perdão, que vai acontecer só no capítulo 33, e a transformação espiritual que ele vai passar aqui. Jacó, então, está se aproximando ali das terras de Seir, das terras onde Esaú reside, e faz o quê? Ele não chega de surpresa. Veja, 20 anos que ele tinha saído de perto da sua parentela, que ele tinha fugido de Esaú. Não dava para voltar e chegar de surpresa. Ele faz o quê? Ele envia mensageiros para avisar ali Esaú de que ele estava chegando. E olha o que ele fala para os seus servos. E ordenou-lhes dizendo: assim direis a meu senhor Esaú. Então, ele já trata diante dos próprios servos o seu irmão como meu senhor. E com certeza os servos repetem esse tratamento, copiam, seguem um exemplo ali de Jacó. Assim diz Jacó, teu servo: como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora, e tenho bois e jumentos e ovelhas e servos, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça a seus olhos. E os mensageiros, então, foram a Esaú e voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te. Notícia boa, Esaú está vindo. Mas olha só, e 400 varões com ele. O perigo aqui, então, está nesses 400 varões que vêm com Esaú. Para um encontro reconciliatório, para algo bom, não haveria necessidade de ir com os 400 varões. É esse ponto aqui que vai fazer o quê? Provocar medo em Jacó. É claro, há 20 anos, Esaú queria matar Jacó. Jacó não sabia se isso tinha mudado ou não. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Aí ele tomou uma atitude e repartiu em 2 bandos, ou seja, em 2 grupos, o povo que com ele estava, e as ovelhas, as vacas e os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro consegue escapar. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor. Aí aqui, no versículo 9, toma atenção aí, até o versículo 12, nós temos a primeira oração de Jacó registrada na Bíblia, e uma oração linda, uma oração onde ele vai se apresentar de forma humilde diante de Deus, onde ele vai pedir ajuda, ele vai pedir proteção, mas ele também vai falar das promessas de Deus e vai falar assim: olha, é agora, eu preciso ver, eu preciso ser protegido, eu preciso ver o agir de Deus aqui, porque eu estou com medo. Vamos ler essa oração. Versículo 9. Disse mais Jacó:
Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e tua parentela e fartei bem. Né? Então ele fala assim, Deus me mandou voltar, eu estou voltando. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Então o que ele está dizendo? Há 20 anos eu passei por aqui, eu só tinha um cajado. Eu me deitei aqui nessa região, eu dormi, usei uma pedra de travesseiro, né? Eu só tinha um cajado. Olha agora tudo que eu tenho. 2 grupos, 2 bandos. Eu sei que foi Deus. É isso que ele está falando aqui. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, ou seja, tudo que eu fui abençoado, porque Deus, fiel, cumpriu em mim sua promessa. Livra-me, versículo 11, peço-te da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. Ele realmente expõe seu coração diante de Deus aqui em oração. E tu disseste, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então, ele ora aqui e pede a proteção de Deus. Versículo 13, passou ali naquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. Aí aqui ele usa de estratégia. Olha como ele é cuidadoso, manda os servos avisar Esaú que ele estava chegando. Depois ele manda aqui um presente para Esaú, para dar aquela acalmada. Isso é estratégia. Ah, mas ele não confiou na oração? Eu creio que sim, que ele confiou na oração. Ele confiou em Deus, mas também usou de estratégia. Não é porque nós oramos e confiamos em Deus que nós não vamos fazer nada. Sempre há algo que nós podemos fazer. Aí ele manda 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. Não é pouca coisa. 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novinhos, 20 jumentos e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos, passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo, de quem és, para onde vais, de quem são estes diante da tua face, então dirás, são de seu servo Jacó, presente que envia meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo venha também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme esta mesma palavra, falareis a Esaú quando o achardes. E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Então aqui, Jacó na sua estratégia de mandar presentes muito valiosos, isso aqui é muita coisa, sempre tem alguém que faz algum cálculo na internet, e tem cálculos aí dizendo, com variações entre $100.000 até $140.000, seria tudo isso daqui que Jacó manda para Esaú. Muito mais do que R$500.000. Então, realmente, é muita coisa. Versículo 21. E assim passou o presente diante dele, e ele, porém, dormiu aquela noite no acampamento, com a família dele. E se levantou aquela mesma noite, e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e cruzou o val de Jaboque. Tomou-os, pois, e os passou o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou sozinho, e lutou com ele um varão, até que raiou a alvorada. Aqui nós temos esse encontro misterioso de Jacó com esse varão, aqui a partir do versículo 25. E como ele viu que não podia prevalecer contra ele, veja esse versículo 25, aqui, na maioria das versões está com letra maiúscula, algumas não, mas a maioria sim. Vamos continuar lendo aqui. E como ele viu que não podia prevalecer contra ele, ele tocou na área do encaixe de sua coxa e se desconjuntou a coxa de Jacó enquanto lutava com ele.
Versículo 26. E ele disse: me deixes ir, porque já a alvorada subiu. Porém, Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele disse: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. É claro que o varão sabia o nome de Jacó, mas pergunta para quê? Olha o versículo 28. Então ele disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, e sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então Jacó lhe perguntou e disse: declara-me agora o teu nome. E ele respondeu: por quê? Perguntas pelo meu nome? E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus cara a cara, e foi libertada a minha alma. Ele saiu o sol quando já havia passado a Peniel e manquejava do quadril da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje em dia do tendão que se contraiu, o qual está no encaixe da coxa, porque tocou em Jacó neste lugar da sua coxa, no tendão que se contraiu. Esse encontro com o varão aqui mostra principalmente a mudança de Jacó aqui. É melhor um Jacó que manqueja, que sai mancando aqui, do que um Jacó que engana. Esse é o ponto aqui. Esse encontro com o varão vai fazer com que toda a vida de Jacó de agora em diante mude. E ele passa a ser chamado Israel, aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Israel significa príncipe de Deus. Esse prevalecer é um ponto importante aqui. Nós precisamos aprender isso. Mesmo vulnerável, mesmo com uma lesão, mesmo machucado, nós devemos prevalecer. A insistência de Jacó por ser abençoado resulta numa mudança de vida. Ele insiste aqui: eu não vou te deixar ir até que me abençoares. E aí, quando Jacó fala isso, não te deixarei ir se não me abençoares. Qual é a bênção que ele recebe? A mudança de nome é um símbolo da mudança de vida. A partir daqui, Jacó é um homem diferente. No contexto bíblico, a mudança de nome representa, sim, uma mudança de caráter. Hoje já não é assim para nós, mas lá no Oriente Médio, no contexto bíblico, isso era muito importante. E essa mudança de nome aqui de Jacó, ela vai mudar toda a vida daqui em diante. Veja, quando Jacó passou por essa região, ele era um fugitivo, estava fugindo pela própria vida, para não morrer pelas mãos de Esaú. E aqui ele volta como um príncipe, rico, com muita coisa, com uma família grande, já estava com 12 filhos, 11 homens, 11 meninos e uma menina. 2 esposas, 2 servas, muita coisa. E ele luta aqui com esse varão. É um encontro misterioso, tem muitas linhas que defendem quem seria esse varão aqui, independente da linha que se diga que é. Eu entendo como sendo um anjo de Deus, com autoridade para mudar o nome de Jacó para Israel. Não entendo que o próprio Deus estaria aqui lutando contra Jacó. Entendo sim que era um anjo, mas o ponto principal aqui não é quem era, mas é o que aconteceu. E o que aconteceu foi, em nome de Deus, o nome de Jacó foi mudado. A carne foi vencida. No momento em que ele é machucado, em que ele sofre essa lesão, mostra ali a vulnerabilidade da carne e o caráter de Jacó sendo mudado. Embora ele diga aqui no versículo 30, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus cara a cara e foi libertada a minha alma. Não significa que ele viu Deus, porque Deus não pode ser visto. Mas ele fala desse encontro. Ele sabia que tinha sido por Deus. E assim nós vamos para o capítulo 33, onde de fato acontece a reconciliação de Esaú e Jacó. Vamos para o versículo 1. Ele levantou Jacó os olhos e olhou,
E eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e seus filhos atrás. Porém a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, ou seja, passou diante dos seus filhos e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então ia andando e se inclinando até chegar ali, até ter o encontro com Esaú. No versículo 4 nós temos esse versículo comovente, esse texto comovente. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Então eles realmente se reconciliaram aqui no versículo 4. Se os temores de Jacó eram infundados, até por conta que Esaú correu para abraçá-lo, nós não vamos saber. Se os presentes, se toda essa estratégia de Jacó para encontrar com Esaú deu certo e aplacou Esaú, fez com que ele mudasse de ideia, também não vamos saber. O que importa é que a oração de Jacó, a estratégia de Jacó foram usadas e o intento, que era a reconciliação com Esaú, deu certo. Aqui no 4, então, eles se reconciliam. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes? Lembrando que Jacó tinha passado na frente das mulheres e dos filhos. Tá? Então, ele vê as mulheres e os filhos chegando e pergunta: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. Chegou também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tem encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. Então, Esaú não queria receber, Jacó ficou ali insistindo para que ele recebesse esse presente. Esse ato de Esaú ter aceitado os presentes de Jacó representa também ter aceitado Jacó de volta, ter perdoado, e de que não haveria ali nenhum tipo de sentimento negativo em relação ao que tinha acontecido 20 anos antes. Ele disse: anda e vamos, e eu irei diante de ti. E ele disse-lhe: meu senhor sabe que estes filhos são tenros e que têm ovelhas e vacas de leite, e se afatigar, somente um dia morrerá todo o rebanho. Então, quando aqui no 12 eu falei, ele disse: anda e vamos, Esaú ali falando para Jacó: vamos continuar a caminhada, vamos para onde temos que ir. E aí Jacó fala: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e se afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, ou seja, passe Esaú, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue meu senhor em Seir. Então, até aqui, ainda, eles estavam falando de ir para o mesmo lugar. Sabemos que Jacó nunca foi para Seir. Há uma mudança aqui de planos. Versículo 15, Esaú disse: deixarei logo contigo dessa gente que está comigo. E ele disse: para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Então, Esaú quer o quê? Quer deixar aqueles que estavam com ele, junto com Jacó, para ajudar Jacó. Jacó fala que não precisa. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. O que acontece aqui? Quando Deus fala para Jacó: volta para a tua parentela, volta para a terra da tua parentela, não era Sucote. Deus estava falando para ele voltar para a região de Canaã, que era a terra prometida.
a região que depois vai ser chamada de terra de Israel. Então, embora Jacó tenha passado por uma mudança, ele ainda luta com relação à obediência, assim como nós. Então, ele foi ali para essa região de Sucote, fez cabanas, é o primeiro lugar que nós vamos conhecer aqui na Bíblia como uma casa dos patriarcas. Abraão viveu em tendas, né? Isaac também, embora tenha vivido na mesma região. Versículo 18. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que estava na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e acampou diante da cidade. Versículo 19. E comprou uma parte do campo, onde estendera sua tenda na mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de moeda. Ele levantou ali um altar e o chamou Deus, o Deus de Israel. Nós vamos ver que esse lugar onde Jacó vai ficar não é abençoado. Ele vai sofrer, a família vai sofrer, vai ter uma desgraça aqui sem tamanho, e ele vai sair dali, ele vai precisar sair dali. Ali não é o lugar onde Deus tinha mandado ele ir. Embora esse lugar onde Jacó parou aqui, no versículo 17, Jacó partiu para Sucote, edificou-lhe uma casa para si. Quando Jacó para aqui em Sucote, edifica para si uma casa e faz cabanas ali, Sucote significa um lugar de transição, né? Ele faz ali um lugar de transição, um lugar que é uma parada, faz uma casa, entendemos que seja algo mais temporário, mas ainda está na direção da terra de Seir, da terra de Edom, da terra onde Esaú estava. Ainda aponta um desejo de Jacó de manter contato com seu irmão. Agora, os dois, nós vamos saber pelos capítulos seguintes, que os dois não vão morar na mesma região, não estarão mais próximos, cada um vai seguir por um caminho. Isso não significa que ficou ressentimento, que eles não se perdoaram. Embora a descendência de Esaú vai se tornar inimiga de Israel, nós vamos ver isso lá na frente, mas aqui não há ressentimento entre os dois. Mostra o quê? Que muitas vezes nós podemos nos reconciliar com alguém, mas podemos sim decidir não continuar convivendo. Cada um vai para um lado, isso faz parte da vida. Isso não significa que teve ressentimento. Significa apenas que cada um se conhece e sabe que não quer conviver. Não quer passar por alguma coisa. Mostra o respeito em relação à decisão do outro, de ir por um caminho, de cada um seguir a sua vida, o seu plano de vida, a sua jornada. A reconciliação não significa que eu tenho que mudar o meu plano, o que eu quero para a minha vida, aquilo que eu fiz até agora, apenas para conviver com o outro. Nós podemos nos reconciliar e cada um seguir a sua vida. É esse ponto que traz aqui. Então, ele fica ali em Sucote um tempo, a Bíblia não fala quanto, mas é pouco tempo, e depois, então, ele vai à cidade de Siquém, que está, assim, na terra de Canaã, mas ainda não é a região onde Deus havia falado para ele, e também não é perto de Esaú, mas está ali na região. E aí, esse lugar onde ele para, então, como eu já falei, ali em Siquém, não vai ser um lugar abençoado para Jacó e sua família. E dessa forma, nós vamos para o capítulo 34. E saiu Diná, filha de Leia, é a única filha mulher de Jacó, que essa dera a Jacó a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Isso aqui foi um abuso. Para não falar aqui e dar problema com o vídeo, a palavra que começa com E, mas isso aqui foi um abuso, e isso não poderia ter acontecido jamais. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo, toma-me esta por mulher. Quando Jacó viu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. Tem outras versões que o texto aqui, o versículo 2,
é bem mais direto, mais claro. Fala, e violentou-a, e abusou dela. Mas nós entendemos aqui nesse versículo 2, nessa versão que eu estou lendo, humilhou-a, como exatamente isso. Esse abuso físico, emocional e mental, que não poderia ter acontecido aqui. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquela fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo, a alma de Siquém, meu filho, está enamorado de vossa filha, dai-lhe, peço-vos, por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela, ache eu graça a vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me dissestes, dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente. Olha aqui, o pai foi enganador, os filhos seguem um exemplo aqui, os filhos de Jacó, e falaram por quanto havia contaminado na sua irmã. Veja, preste atenção aqui na leitura deste capítulo 34. E disseram-me, não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós. Se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-iemos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos conosco, e seremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidais, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. Diná não estava com seus irmãos aqui. É esse ponto, tomaremos. Diná estava lá como rapaz aqui, como Siquém, que é o nome que vai, inclusive, é dado a esse lugar. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram os varões da sua cidade, dizendo, estes varões são pacíficos conosco, portanto, habitarão nessa terra e negociarão nela, eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Então, parecia um bom negócio aqui para o povo de Siquém. No entanto, os filhos de Jacó falaram de forma enganosa. Não era a intenção se juntar e se tornar um só povo. Não era a intenção deles. E aí eles falam aqui no versículo 22, para consentir e passar pela circuncisão, mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado e suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E foi circuncidado todo macho de todos os que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Esse ponto de revolta e violência aqui de Levi e Simeão vai acompanhá-los por muito tempo. Marca esse versículo aqui, nós vamos voltar nele daqui mais alguns capítulos. Mataram também a fio de espada a Amor e seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Ou seja, ela estava lá. Eles tinham negociado tudo isso com ela lá. Siquém não tinha liberado ela para sair, voltar para a casa do pai. Agora, como é que Jacó ficou sabendo que ela tinha sido violentada? A violência não dá para esconder. E certamente aconteceu algo de tal forma que Jacó ficou sabendo. Ou foram contar, ou ela foi tomada em público e levada para a casa dele.
Não há registro de que ela voltou para a casa de Jacó antes desse versículo 26. 27, vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado sua irmã. As suas ovelhas, as suas vacas, seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia, tomaram. E toda a sua fazenda, e todos os meninos e as suas mulheres levaram presos e despojaram de tudo que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão, e ficarei destruído, eu e minha casa. Então Jacó temeu ali por conta do que os filhos fizeram. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Então eles usaram aqui de vingança, né? Praticaram aqui. Então eles usaram aqui de vingança, agiram por conta própria, sem pensar, inclusive, na consequência. E Jacó fica irado. Jacó fica irado porque Jacó vê onde ele está. Ele não está num lugar pacífico. Ele está no meio dos ferezeus, dos cananeus, e ele sabe que pode ser perigoso eles continuarem ali. E eles reclamaram a forma como a irmã foi tratada, mas eles agiram da mesma forma, fizeram exatamente o mesmo. Nós terminamos esse capítulo, mas já vendo que no 35, a leitura seguinte, Deus então tira Jacó dali, manda Jacó para Betel. Então, eles não permaneceram nesse lugar. Esse lugar aqui se torna um lugar perigoso para Jacó ficar com a sua família. E assim nós terminamos, então, essa leitura de Gênesis 32 e 34. Não se esqueça de perceber nos detalhes e de acompanhando a passagem do tempo. Nós lemos rápido e muitas vezes, de forma inconsciente, achamos que o tempo também está passando rápido, mas não está. Veja que Diná, que já era uma moça, os seus irmãos já eram rapazes. Saíram lá da terra de Labão, crianças, pré-adolescentes. Eles não tinham tanta idade. Aqui já tinha se passado um tempo. O tempo está passando. Né? Alguns irmãos aqui, os mais velhos, como Simeão e Levi, já deviam ter aí, por volta, talvez, dos 20 anos, perto disso. Diná também ali já na adolescência. Não era ainda uma mulher, era uma adolescente. Pela idade, pelo tempo passado, nós vamos vendo que o tempo está passando. Já tinham ficado aqui alguns anos, talvez 6 anos, 8 anos, aqui nessa região aqui, entre Sucote e entre Siquém. E depois daqui, eles vão então, Jacó vai erguer um altar em Betel, por ordem de Deus aqui no 35, e vamos continuar vendo o desenrolar da história de Jacó nos próximos dias. Deus te abençoe e até a próxima leitura.